E se o primeiro golpe de uma guerra comercial não fosse lançado contra a China? E se o alvo não estivesse do outro lado do mundo, mas no coração do país que o declarou? Na noite de 2 de abril de 2025, numa sala repleta de apoiadores em uma fábrica desativada na Pensilvânia, Donald Trump não apenas discursou, ele acendeu um fósforo. Com um sorriso firme e um tom quase casual, anunciou que qualquer empresa americana que ousasse produzir fora do país enfrentaria uma tarifa de 200% ao tentar voltar. E em seguida, nomeou o exemplo: John Deere. Se quiser continuar fabricando no México, que pague caro por isso. Alguns aplausos confusos. E então a imprensa. As bolsas, os agricultores e uma empresa que há quase 2 séculos carrega o imaginário americano em cada parafuso verde de seus tratores, de repente se viu na mira da Casa Branca. John Deere nasceu em 1837, numa época em que a palavra globalização sequer existia. Era um ferreiro em Illinois tentando ajudar agricultores a arar a terra mais dura. 1 século e meio depois, virou um império, mas com raízes que ainda se dizem americanas. A cor verde, o cervo saltando, o orgulho da produtividade do campo. A marca não vende apenas máquinas, vende a ideia de que os Estados Unidos alimentam o mundo. Mas há uma verdade incômoda escondida sob a lataria dos tratores. Eles não são mais feitos só em casa. Hoje, aço japonês, motores alemães, sensores da Malásia, chips da Coreia do Sul. E cada vez mais, montagem final no México, onde o custo é menor, a logística é eficiente e os acordos como o USMCA oferecem acesso preferencial ao mercado americano. Para a John Deere, produzir em Monterrey e vender no Kansas é mais racional do que fazer tudo em Iowa. Mas racionalidade econômica e política populista raramente dividem a mesma trilha. Trump voltou à presidência em 2025 com uma proposta clara: punir qualquer empresa que exportasse empregos americanos. Baseado no plano Project 2025. Elaborado com apoio de conselheiros como Peter Navarro, sua nova cruzada é por tarifas recíprocas. Um piso de 10% para todos os produtos importados e penalidades cirúrgicas para países com superávites comerciais contra os Estados Unidos. Mas o ponto mais explosivo foi reservado para as empresas americanas que operam no exterior. 200% de tarifa sobre o que trouxerem de volta. Isso, na prática, transforma multinacionais em traidoras. E a John Deere, com suas linhas de montagem mexicanas, tornou-se o bode expiatório. O que é mais americano produzir nos Estados Unidos a qualquer custo ou sustentar a competitividade de um ícone nacional num mundo globalizado? E quem deve pagar o preço da coerência política? A empresa, o consumidor ou o agricultor endividado no interior do Nebraska? Em Moline, Illinois, onde a Deere ainda mantém sua sede, o impacto foi imediato. Não apenas financeiro, mas simbólico. A retórica de Trump sacudiu os alicerces da confiança que a marca construiu com o campo. Executivos entraram em reuniões de emergência. Concessionárias receberam ligações histéricas e agricultores, em pânico, correram para garantir tratores antes que os preços explodissem. Uma retroescavadeira de $200 mil poderia, com a nova tarifa, custar mais de $600 mil. Para um fazendeiro, isso não é um reajuste, é uma sentença. Enquanto isso, economistas de todas as linhas ideológicas alertavam: tarifas dessa magnitude não apenas não trarão empregos de volta, como provocarão um colapso logístico. Porque as peças que montam um trator cruzam oceanos antes de chegarem a qualquer campo. Punir esse ciclo é punir a própria cadeia de produção que mantém o campo americano funcionando. Mas Trump não recuava. Ao contrário, dobrava a aposta. Em entrevistas, dizia que quem quiser ser patriota que produza aqui. Em comícios, repetia que os agricultores estavam com ele. Mas será mesmo? No dia 5 de abril, um porta-voz da Deere declarou a Reuters: estamos avaliando essas novas políticas e trabalharemos com a administração para encontrar soluções que protejam os empregos americanos e as necessidades de nossos clientes. Um comunicado neutro, mas entre engenheiros e gerentes de fábrica, o caos já se instalava. Como calcular o impacto de uma tarifa que transforma cada unidade em um produto inviável? Como manter competitividade se o próprio governo te força a cortar a perna para demonstrar patriotismo? E nos campos, o desespero era visível. Lojas anteciparam entregas. Agricultores adiantaram financiamentos. Em uma semana, as vendas de tratores saltaram mais de 15%. Mas esse boom era, na verdade, medo. Medo de um amanhã em que os equipamentos seriam caros demais, a produtividade cairia e o risco de inadimplência aumentaria. O que acontece quando o motor da agricultura trava? John Deere não estava apenas lutando contra tarifas. Estava lutando contra um novo paradigma onde a lógica política se sobrepõe à engenharia, à logística e à realidade do mercado.
Um paradigma onde fidelidade partidária vale mais que planilhas, que contratos, que tratados comerciais. Mas e os agricultores? Eles não estão no Twitter. Não são CEOs, são gente que acorda às 5 da manhã, revisa os pneus do trator com a lanterna do celular e calcula se pode plantar mais soja este ano. São eles que pagarão os juros de um trator superfaturado. São eles que verão os financiamentos evaporarem. E aqui entra a pergunta central. Quem Trump está realmente tentando proteger e quem ele está disposto a sacrificar? No meio do país, nos silos e nas feiras agrícolas, o nome John Deere sempre foi sinônimo de confiança. Mas agora se tornou sinônimo de incerteza. Em Kansas City, um distribuidor confidenciou: "Tenho uma lista de 10 clientes esperando pelos tratores X-Series. Se essa tarifa entrar em vigor, perco todos eles." É um jogo de xadrez jogado com enxadas. E cada movimento de Trump, cada declaração, cada ameaça é um peão a menos para alguém que depende da próxima colheita. Durante décadas, empresas como a John Deere foram celebradas por sua capacidade de adaptação. Não por ideologia, mas por necessidade. Um trator de $200 mil precisa entregar eficiência, durabilidade e, ao mesmo tempo, ser acessível a um agricultor que lida com margens cada vez mais apertadas. Para alcançar esse equilíbrio, a solução não era ideológica. Era logística. Não se tratava de patriotismo ou traição, mas de sobrevivência. Em 2024, a John Deere tomou uma decisão racional: ampliar sua linha de montagem em Monterrey, no México. Não foi uma jogada escondida. Foi pública, transparente, baseada em números. O custo de mão de obra era menor. O acesso logístico ao mercado americano garantido pelo USMCA tornava tudo mais eficiente. Um trator montado ali economizava milhares de dólares em comparação ao produzido nos Estados Unidos. E para o agricultor que tentava sobreviver à queda dos preços da soja, isso não era detalhe, era a diferença entre seguir no campo ou fechar as porteiras. Mas essa lógica empresarial, construída ao longo de décadas, foi desafiada por um único gesto político. Quando Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% a empresas que produzem fora dos Estados Unidos, ele não apenas lançou uma política, ele lançou um ataque simbólico. E, sem perceber, apontou suas armas contra um dos pilares da identidade agrícola americana. É aqui que a narrativa deixa de ser macroeconômica e começa a entrar na sua vida. Porque por trás dos termos técnicos, dos percentuais e dos decretos estão as pessoas. Gente como Walter Henderson, 61 anos, agricultor em Iowa, 3 filhos e 2 netos, planta milho e soja desde os 19 anos. Em fevereiro, ele estava prestes a assinar o financiamento de 2 novos tratores da série 7R da John Deere, mas o anúncio das tarifas o congelou. Se esse trator pular de 240 para 480 mil, minha operação acaba. Eu não estou fazendo política, estou tentando plantar. Ou como Carla Jimenez, gerente de logística em uma das concessionárias da Deere, no Texas. Desde a pandemia, ela viu a demanda oscilar violentamente, mas nunca imaginou que teria que lidar com um cenário onde um trator já vendido poderia dobrar de preço do dia para a noite por causa de um decreto presidencial. As pessoas não entendem. Um trator não é só uma máquina. É o sustento. É o cronograma da lavoura. É a conta da escola dos filhos. Essas histórias não aparecem nos relatórios econômicos, mas elas são a linha de frente do impacto. E o mais inquietante é que essa realidade não afeta apenas quem está no campo. Pense no preço do pão, do frango, do etanol. Tudo isso começa com um trator ligando o motor às 5 da manhã numa fazenda em Indiana. Quando o custo dessa máquina dobra, esse impacto escala. É o efeito dominó de uma política que mira no símbolo e atinge a base. E aqui está o paradoxo. Ao tentar proteger empregos americanos, a medida pode acabar destruindo os empregos que ainda existem. Porque a John Deere, diferente de outras multinacionais, nunca abandonou os Estados Unidos. Ela ainda emprega dezenas de milhares de pessoas em Illinois, Iowa, Kansas. Mas a pressão para produzir tudo em solo americano, de forma imediata e forçada, ameaça tornar isso insustentável. Um gerente da planta de Waterloo, que pediu anonimato, revelou: "Estamos correndo para transferir parte da montagem para cá, mas leva meses e custa caro. Vamos ter que cortar turnos em outras áreas, talvez demitir. A conta não fecha, nem para a empresa, nem para os trabalhadores, nem para os agricultores. E ainda assim, há quem bata palmas, porque a narrativa de trazer os empregos de volta é poderosa, sedutora. Ela promete controle num mundo onde tudo parece fora de controle. Mas a realidade é mais complexa. Não se trata de voltar ao passado, mas de entender o presente. John Deere montando tratores no México não é uma traição, é uma adaptação. Porque globalização não é uma escolha de CEOs gananciosos, é o cabo que conecta as engrenagens da economia moderna. Vamos ser honestos. Você consegue apontar quantas peças do seu carro, do seu celular ou até da sua geladeira são feitas 100% nos Estados Unidos?
Vivemos num mundo onde o que é nacional e o que é estrangeiro se fundem na mesma placa de circuito. O que define uma empresa americana hoje? Sua sede? Seus impostos? Os empregos que ainda mantém localmente? Ou o fato de ela continuar competindo globalmente? Se o governo começar a punir as empresas por usar peças do Japão, sensores da Alemanha ou motores do Canadá, o que sobra da indústria americana? Essa tarifa de 200% não é só uma alavanca econômica, é uma linha ideológica. E como toda linha, ela corta. E corta fundo. Agricultores se sentem traídos, executivos estão em pânico, investidores não sabem o que esperar. E você, espectador, talvez pense, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque a maneira como lidamos com a produção, com o comércio e com as cadeias globais define o que você vai pagar pelo café da manhã, pelo aluguel da colheitadeira, pelo valor da carne no açougue, pela prestação do carro. O mundo não vai voltar a 1950. Os tratores não serão montados por artesãos com martelo e bigorna em galpões de madeira. O futuro exige tecnologia, eficiência e sim flexibilidade global. Mas hoje, essa flexibilidade virou crime político. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Em abril de 2025, Donald Trump assinou a ordem executiva que oficializou as tarifas recíprocas e instituiu, com efeito retroativo, a tarifa de 200% sobre bens produzidos por empresas americanas no exterior. Mas por que retroatividade? Por que atingir tratores já fabricados, vendidos, financiados? Essa foi a pergunta que rompeu as paredes das concessionárias e ecoou até o Congresso. E a resposta, mesmo dita em voz baixa, era brutal: medo. Medo de que as empresas desafiassem a medida se ela só valesse para o futuro. Medo de que o recuo parecesse fraqueza. Enquanto os líderes tentavam manter a narrativa, o sistema começava a trincar. Em estados como Iowa, Nebraska, Indiana e Dakota do Sul, os agricultores passaram a se recusar a fechar novos pedidos. A confiança evaporou. Se eu comprar agora e amanhã isso virar imposto, quem paga? Perguntou um cliente de uma concessionária em Springfield. A resposta era sempre a mesma: ninguém sabe. Mas como sustentar uma economia em cima de um ninguém sabe? A incerteza virou regra. As encomendas despencaram, os estoques encalharam. E no campo, as lavouras seguiram exigindo preparo, plantio e colheita. Sem máquina nova, o produtor ficou diante de um dilema perverso. Ou conserta o que tem, gastando com peças escassas e caras, ou entra em um financiamento que pode dobrar de custo a qualquer momento. Na Carolina do Norte, um grupo de pequenos produtores se reuniu para dividir o uso de um trator velho, que já havia passado da marca de 12 mil horas de operação, o equivalente, para um carro a mais de 1 milhão de quilômetros rodados. No Texas, uma cooperativa agrícola organizou mutirões noturnos para trocar embreagens, reprogramar sistemas eletrônicos, adaptar peças improvisadas com impressoras 3D. Em Wisconsin, um criador de gado usou a conta do filho no TikTok para pedir ajuda a outros agricultores sobre como adaptar peças de modelos antigos em tratores modernos. Essas histórias não entraram nos discursos presidenciais, mas estão moldando o futuro da produção agrícola americana. E nos bastidores do poder, o nervosismo crescia. Deputados republicanos de estados agrícolas foram os primeiros a sentir o baque. Seus telefones não paravam. Suas visitas a feiras e sindicatos, antes triunfantes, passaram a ser cercadas por perguntas ríspidas, gritos e desconfiança. O apoio a Trump, tão sólido meses antes, começava a mostrar rachaduras. Mas eles podiam recuar? Podiam desafiar o próprio partido sem perder o apoio da base? Nesse cenário tenso, as reuniões com a Casa Branca tornaram-se cada vez mais frequentes. A porta giratória do Departamento de Comércio não parava. Representantes da John Deere, lobistas de associações agrícolas, especialistas em comércio internacional, todos tentavam encontrar brechas, exceções, soluções técnicas. Mas Trump se mantinha inflexível. Para ele, ceder era admitir que a ameaça não funcionava. E se a ameaça não funciona, o que sobra da estratégia? Em paralelo ao jogo político, a John Deere iniciou uma ação judicial. Liderada por uma coalizão que incluía empresas como Caterpillar e General Motors, a ação questionava a legalidade da tarifa sob a ótica da Constituição e da Lei de Comércio de 1974. A argumentação era clara. O presidente não tem poder irrestrito para penalizar empresas americanas por operarem dentro de acordos comerciais legítimos. Mas o impacto dessa ação ia além dos tribunais. Ela acendeu um novo debate.
Até onde vai o poder do executivo em matéria econômica? E se um trator fabricado no México por uma empresa americana, usando peças americanas, não pode entrar nos Estados Unidos sem ser taxado, o que dizer de um celular, de um carro, de um medicamento? A discussão já não era só sobre tratores. Era sobre os limites do protecionismo, sobre os custos do nacionalismo econômico, sobre como uma ideia simples, produza aqui ou será punido, pode implodir um ecossistema complexo construído por décadas. Mas será que o governo não esperava isso? Na prática, sim. Mas contava com o fato de que o medo faria as empresas voltarem, que o caos seria passageiro, que o ruído político compensaria o estrago. O problema é que o caos tem vida própria, e não demorou para ele se espalhar por outros setores. Volvo Cars suspendeu investimentos. General Motors retirou sua previsão de lucros para o ano. UPS e FedEx interromperam projeções de volume de frete. Empresas de tecnologia que dependem de componentes asiáticos começaram a revisar contratos. E os mercados mergulharam em um estado de hesitação paralisante. Os índices variavam com rumores, declarações e vazamentos. E os investidores, antes confiantes, agora queriam respostas. Mas havia respostas. Em uma conferência com analistas no final de abril, o CFO da John Deere, Ryan Campbell, foi direto. Estamos lidando com um nível de incerteza sem precedentes. Não há como planejar quando as regras mudam da noite para o dia. É essa frase que talvez resuma melhor a crise. E se você chegou até aqui, é porque sabe da importância de compreender o que está em jogo. Então, não pare por aqui. Continue acompanhando essa história. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem ainda não entendeu o tamanho desse conflito. Enquanto as manchetes seguem estampando tarifa de 200%, a verdadeira guerra está acontecendo em lugares inesperados. Em salas de audiências, onde advogados em ternos escuros debatem o alcance constitucional do poder presidencial. E em celeiros poeirentos, onde agricultores, com óleo até os cotovelos, reprogramam tratores para sobreviver. A elite da indústria e os homens e mulheres da terra, dois mundos que raramente se cruzam, agora marcham lado a lado, pressionados por um mesmo decreto. Foi em 24 de abril que o jogo mudou. John Deere, ao lado de Caterpillar, General Motors e outras gigantes, entrou com uma ação na Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos. Uma ofensiva jurídica contra o coração da medida de Trump. Mas não era só sobre negócios. Era sobre soberania legal. A peça central da argumentação era uma pergunta provocadora. Desde quando o presidente pode punir empresas americanas por operarem dentro de acordos comerciais assinados pelos próprios Estados Unidos? A resposta, ou melhor, a ausência dela, provocou um abalo institucional. A ação citava jurisprudências esquecidas da década de 1920, casos onde presidentes tentaram intervir em tarifas unilateralmente e foram freados. A linha era tênue, mas clara. A Casa Branca pode reagir a ameaças externas. Mas quando o alvo é interno, empresas americanas, funcionários americanos, produtos americanos, a legalidade se torna cinzenta. É por isso que, enquanto os advogados de John Deere desenham suas estratégias com termos como Seção 301 e violação do devido processo legal, engenheiros e operários estão em guerra com outra linguagem, a do improviso, da criatividade, da sobrevivência. Na fábrica de East Moline, Illinois, engenheiros reformulam protótipos às pressas. Um deles, chamado informalmente de Projeto Frankenstein, tem uma missão ousada: desconstruir o trator como o conhecemos, separar os módulos eletrônicos de alto valor, como sensores GPS, sistemas de navegação autônoma, controle de torque e telemetria da estrutura física pesada do trator. O objetivo? Fabricar a carcaça nos Estados Unidos e importar os cérebros por fora. É uma dança de milímetros e códigos aduaneiros, e cada erro custa milhões. Na Alemanha, a Siemens Industrial Turbo Machinery adaptou uma linha de produção para atender exclusivamente às novas especificações da Deere. No Canadá, uma forjaria de Toronto ensaia a criação de braços articulados para carregadores frontais, tudo para permitir que parte dos componentes venha de parceiros que não sejam alvo das tarifas de Trump. Mas o tempo não joga a favor. Um sistema de abastecimento global não se reorganiza em 30 dias. Certificações, testes, regulamentos. A reengenharia da cadeia global de suprimentos é uma maratona, e o cronômetro já começou a correr. Enquanto isso, lá no campo, onde o sol queima a pele e o tempo se mede em safras, a reação também é urgente. Em Nebraska, um coletivo de agricultores da região de North Platte transformou um celeiro antigo em centro de manutenção colaborativa. Lá, usam scanners 3D para mapear engrenagens desgastadas e imprimir peças de substituição com plástico industrial reforçado. Em Kansas, uma família de produtores de sorgo viralizou nas redes sociais ao desenvolver um sistema de drones autônomos que mapeiam falhas no solo e reduzem a necessidade de trator em até 20%.
não é apenas inovação, é resistência. Uma nova geração de agricultores, muitos deles filhos e netos daqueles que antes só confiavam no Made in USA, agora usam TikTok, GitHub e fóruns da Deep Web para burlar obsolescência programada e recriar peças descartadas. Eles não esperam por Washington, eles estão fazendo sua própria revolução. No Capitólio, os corredores fervem. Senadores como Johnny Ernst, de Iowa, pressionam discretamente a Casa Branca para uma exceção agrícola. Mas a ala dura da Freedom Caucus vê qualquer concessão como traição. Peter Navarro, mentor intelectual da tarifa, insiste que doa a quem doer. É hora de acabar com a dependência externa. Mas será que doer a quem doer justifica sufocar o próprio pulmão da produção americana? Enquanto os líderes debatem, as concessionárias pausam pedidos. Algumas entraram em férias coletivas, outras demitiram. No Arizona, uma loja centenária da John Deere anunciou que não conseguirá manter o estoque e vai encerrar as operações. Foram 3 gerações de negócios, encerradas por uma assinatura presidencial. E, ao mesmo tempo, a imprensa internacional observa. México e Canadá ameaçam retaliações. A União Europeia cogita denunciar os Estados Unidos na OMC. O Japão, aliado histórico, une-se ao coro de críticas. E a pergunta que ecoa fora das fronteiras é ainda mais afiada. Como pode um país punir sua própria indústria e esperar ser levado a sério nas mesas de negociação globais? A ironia é gritante. Durante anos, os Estados Unidos acusaram a China de subsidiar suas empresas, de manipular regras comerciais e de distorcer a concorrência. Agora fazem algo ainda mais radical. Atacam suas próprias empresas por serem eficientes demais fora do país. Não se trata de esquerda ou direita, trata-se de coerência. A visão de futuro. Em maio de 2025, menos de 30 dias após a tarifa de 200% anunciada por Trump começar a reverberar no setor agrícola, os primeiros tremores começaram a abalar as fundações do próprio Partido Republicano. O que antes era uma muralha sólida construída com tijolos de lealdade, voto rural e populismo econômico, agora exibia fissuras. Algumas pequenas, outras já largas o suficiente para que a luz da contradição atravessasse. Porque enquanto a narrativa oficial em Washington dizia proteger os empregos americanos, o que se via nas estradas de terra dos estados agrícolas era exatamente o oposto: demissões, falências, concessões em crise. Em Iowa, um estudo divulgado pela Universidade Estadual estimou que, se mantida, a tarifa de 200% sobre máquinas John Deere montadas no México resultaria na eliminação direta de até 4.800 postos de trabalho, apenas na cadeia de revenda e assistência técnica do estado, sem contar os efeitos indiretos no comércio local, transporte e manutenção. No total, o impacto poderia ultrapassar 470 milhões de dólares em perdas regionais. Esses números não estavam nas planilhas da Casa Branca, mas estavam nos bolsos dos prefeitos de cidades pequenas, dos presidentes de sindicatos locais, dos conselheiros escolares que, de repente, viram suas comunidades pararem de girar. E é aí que uma narrativa começa a implodir por dentro. Em uma reunião a portas fechadas do caucus republicano na Câmara, realizada em 10 de maio, relatos indicam que os ânimos subiram. Representantes de estados-chave como Indiana, Missouri, Kansas e Dakotas confrontaram a liderança exigindo uma ponte de transição para as empresas afetadas. A proposta era simples: uma redução temporária da tarifa ou uma isenção para tratores com mais de 70% de conteúdo americano. Mas do outro lado da sala, a ala dura respondeu com uma frase cortante: se abrirmos exceções, todo o castelo cai. Essa frase ecoa até hoje, porque ela revela uma verdade incômoda. Para sustentar a narrativa do America First, era necessário sacrificar até mesmo quem construiu o sonho americano com as próprias mãos, os agricultores. No dia 12 de maio, em uma assembleia pública na zona rural de Des Moines, cerca de 300 agricultores lotaram o ginásio da escola local. Era para ser uma reunião técnica sobre financiamento rural, mas virou um ato de indignação. Um homem de boné desbotado subiu ao microfone, tremendo de raiva. Tinha 67 anos, 2 fazendas hipotecadas, um neto com câncer em tratamento. Eu votei em Trump 2 vezes, e o que recebo agora é um trator que custava 280 mil, indo para 540 mil. Isso não é patriotismo. Isso é ruína. As imagens da reunião circularam na internet em menos de 24 horas. Viralizaram entre grupos de produtores, chegaram aos jornais locais e, inevitavelmente, respingaram na mídia nacional. O que antes era tratado como ajuste comercial estratégico virou manchete. Trump enfrenta rebelião no campo. Um dado curioso: de acordo com um levantamento do Pew Research Center, 68% dos produtores rurais americanos se informam por grupos de WhatsApp, fóruns privados e newsletters locais, e não por redes sociais abertas ou mídia tradicional.
Isso significa que quando a indignação rural se espalha, ela não explode em trending topics, ela fermenta, cresce como massa de pão sob a toalha. E agora, ela começava a transbordar. Enquanto congressistas tentavam costurar um meio-termo, Trump dobrava a aposta em novos comícios. Dizia que a dor valia a pena, que os traidores da pátria mereciam pagar, que o campo estava com ele. Mas será que ainda estava? Dentro do Partido Republicano, as rachaduras viraram trincheiras. A Freedom Caucus, liderada por vozes como Jim Jordan e Lauren Boebert, passou a pressionar a liderança para barrar qualquer proposta de isenção. Argumentavam que qualquer exceção abriria um precedente perigoso. Já nomes mais pragmáticos, como o senador John Thune, da Dakota do Sul, e o deputado Dusty Johnson, começaram a organizar reuniões paralelas com representantes da John Deere e sindicatos agrícolas. Nos bastidores, assessores da campanha de Trump em 2026 começaram a emitir alertas. Se a revolta no campo crescer, perdemos o cinturão agrícola. E perder o cinturão agrícola é perder o coração do trumpismo. A resposta da Casa Branca? Negar a crise, reforçar a retórica. E, em uma jogada arriscada, começar a questionar a própria John Deere publicamente. Em uma entrevista à Fox Business, um porta-voz da administração declarou: "Se a John Deere está preocupada, talvez devesse ter pensado nisso antes de trair o trabalhador americano." O ataque direto à empresa, que emprega dezenas de milhares de pessoas em solo americano, foi interpretado por muitos como um tiro no próprio pé. Mas talvez o mais simbólico tenha acontecido no dia 15 de maio, quando uma proposta informal circulou entre os líderes republicanos. Um projeto de lei para limitar o poder presidencial de impor tarifas acima de 25% sem aprovação do Congresso. Era a primeira vez, desde 2018, que um setor significativo do partido cogitava frear o presidente em matéria de comércio exterior. A proposta não foi adiante, mas deixou claro: o campo não é mais garantido. E Trump, ao mirar na John Deere, pode ter atingido um nervo vital, aquele que liga o voto à sobrevivência. Quando Donald Trump declarou guerra tarifária contra empresas americanas que produzem fora dos Estados Unidos, talvez ele não esperasse que o primeiro campo de batalha fosse tão doméstico. E agora, como ondas concêntricas, o impacto ultrapassou fronteiras, tratados e tradições. O que era para ser uma medida de força se transformou em um terremoto diplomático que já abalou os alicerces da ordem comercial global. A chanceler mexicana, Alicia Bárcena, foi ainda mais contundente. Se os Estados Unidos impuserem tarifas arbitrárias contra empresas que cumprem as regras do USMCA, responderemos com medidas proporcionais sobre milho, carne bovina e produtos lácteos. Você entendeu o tamanho disso? Milho, carne, leite. Não são apenas produtos agrícolas, são o coração pulsante das exportações rurais americanas. É como se, de uma hora para outra, Trump tivesse puxado o tapete sob os pés do próprio cinturão agrícola que o levou de volta à Casa Branca. E então, como se o mundo não fosse complexo o suficiente, a Europa entrou na conversa. Bruxelas divulgou um memorando em que acusa os Estados Unidos de violar as regras da Organização Mundial do Comércio. Alegam que penalizar empresas americanas por operações legais no exterior constitui uma forma de discriminação encoberta e que abre precedente para sanções contra qualquer país que não siga a cartilha protecionista de Washington. Até o Japão abandonou a diplomacia morna e assinou, ao lado de Canadá e União Europeia, um comunicado conjunto em que condena qualquer política unilateral que prejudique cadeias produtivas integradas e penalize empresas domésticas por decisões legítimas de mercado. Mas o movimento mais inesperado veio de onde menos se esperava: Pequim. A China, tantas vezes acusada de manipular comércio, reagiu com ironia. Se os Estados Unidos agora punem seus próprios fabricantes, então o problema talvez não sejam as importações. Talvez seja o modelo. A frase circulou entre diplomatas como um dardo, e a pergunta subentendida nela ainda ecoa. O que acontece quando um império começa a guerrear com seus próprios súditos? Mas a turbulência não ficou só na geopolítica. Wall Street, que vinha resistindo à volatilidade, agora se curva à incerteza. No final de maio, analistas do JP Morgan Chase divulgaram um relatório interno modelando 3 cenários possíveis para a John Deere. No mais brando, com redução da tarifa para 50% sobre componentes estrangeiros, a empresa veria uma queda de 7% na margem bruta e cerca de 0,50 centavos por ação no lucro de 2025. No cenário intermediário tarifa integral, mas com exceções técnicas, a queda superaria 18%. E no pior cenário, com tarifa cheia e retroativa, a Deere enfrentaria um rombo de mais de 2,1 bilhões de dólares, com impacto direto sobre mais de 22 mil empregos diretos e indiretos. E o que fizeram os investidores? Saíram em debandada. As ações da John Deere, que já haviam caído 18% após o decreto, afundaram mais 9%.
A Caterpillar seguiu a trilha. A CNH Industrial também. Até empresas aparentemente protegidas como a AGCO e a Kubota viram suas ações derreterem, simplesmente porque o mercado agora teme que qualquer cadeia global seja, em algum momento, alvo de um novo decreto. É o efeito Trump. Não o da força, mas o do medo. E o campo sente. Em Oklahoma, um grupo de produtores cancelou um leilão de maquinário planejado há meses. O motivo? Nenhum trator novo entra mais. E ninguém quer comprar velho agora. Em Minnesota, 3 concessionárias fecharam as portas em uma única semana. E em Illinois, onde a John Deere ainda tem seu coração pulsando, operários relatam corte de turnos e atraso em pagamentos. Mas a resposta mais inesperada veio das universidades. Em Kansas State, Iowa State e Texas A&M, grupos de economistas, agrônomos e cientistas políticos passaram a organizar conferências interdisciplinares para discutir um novo fenômeno: a elasticidade da confiança institucional diante de choques políticos abruptos. Parece técnico, mas não é. Significa que, pela primeira vez em décadas, pesquisadores estão tentando medir quanto tempo leva para uma decisão política destruir a credibilidade de uma empresa centenária e quantos anos serão necessários para reconstruí-la. Os acontecimentos que você acompanhou até aqui parecia, à primeira vista, ser sobre uma tarifa, sobre uma empresa, sobre um trator que cruzou uma fronteira errada. Mas era bem mais do que isso. Era sobre o momento em que a maior potência do mundo começou a mirar suas próprias fundações. Quando a lógica do poder falou mais alto que a lógica da produção. Quando um símbolo de orgulho rural foi transformado em exemplo punitivo para sustentar uma narrativa que já não se sustentava mais. Hoje, a John Deere está no centro de uma tempestade que não começou com ela e que talvez não acabe com ela. Milhares de agricultores postergaram decisões de compra. Outros simplesmente desistiram. Concessionárias fecharam, operários foram demitidos, contratos congelados e talvez o mais doloroso: a confiança a esse ativo que sustenta toda a arquitetura econômica se perdeu. Porque quando até os aliados mais fiéis da Casa Branca começam a esconder os bonés vermelhos para evitar confronto em feiras agrícolas, é sinal de que algo profundo se quebrou. O problema nunca foi a ideia de reindustrializar o país. O problema foi achar que isso poderia ser feito pela força, pela intimidação, pela imposição de uma lógica unilateral num mundo interconectado por natureza. O problema foi acreditar que patriotismo se mede por código de barras e que eficiência é traição. O agricultor do Kansas não quer saber se o sensor do trator foi montado em Guadalajara ou em Peoria. Ele quer que funcione. Ele quer plantar, quer colher, quer pagar as contas, quer deixar algo para os filhos. E o operário de Illinois, que vê seus colegas indo embora, não culpa o México. Ele culpa a incerteza. E aí está o ponto final. Incerteza. A grande inimiga da prosperidade. Aquela que não aparece em gráficos, mas se infiltra em cada decisão. Ela paralisa, corrói, distorce, e é justamente ela que esta guerra tarifária deixou como legado mais duradouro. O que a John Deere representa neste momento não é apenas uma marca atacada. É um espelho para todas as empresas que ousaram crescer para além das fronteiras e agora vivem sob a ameaça de serem punidas por isso. É um aviso para cada executivo que planeja investir, para cada agricultor que pensa em renovar sua frota, para cada jovem que cogita trabalhar na indústria. O ambiente que deveria proteger você pode virar contra você a qualquer momento, mas nem tudo está perdido. Essa crise trouxe algo raro: clareza. Ela expôs, sem filtros, os riscos de decisões impulsivas, mostrou a fragilidade das promessas fáceis, desnudou o custo oculto de medidas populistas travestidas de protecionismo e, mais importante, uniu setores historicamente distantes: fazendeiros e desenvolvedores de software, engenheiros industriais e mecânicos rurais, economistas de mercado e sindicatos de base. Gente que nunca havia se sentado à mesma mesa, agora compartilha o mesmo temor e, curiosamente, a mesma vontade de encontrar saídas reais. Porque o que essa história mostrou, acima de tudo, é que nenhum país se sustenta apenas na força da caneta de um presidente. O futuro é construído em rede, em diálogo, em acordos, em sistemas resilientes, não em slogans barulhentos. E aqui vai um último dado, que talvez resuma tudo. Nos 3 meses que sucederam à imposição da tarifa, as buscas por tratores usados aumentaram 118% nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, cresceram 34% as visualizações de vídeos ensinando como imprimir peças de reposição em impressoras 3D, com grupos de agricultores trocando códigos-fonte de manutenção em plataformas antes restritas a engenheiros. Isso não é apenas adaptação, é resistência, é reinvenção. É a América que sobrevive, apesar do governo não por causa dele. E se há algo de profundamente simbólico nisso, é que enquanto Washington discutia tarifas, a vida seguiu.
porque a terra não espera. O tempo da lavoura é implacável. E mesmo que o trator esteja velho, mesmo que a peça tenha que ser improvisada, o agricultor continua. Porque parar para ele nunca foi uma opção. Se você chegou até aqui, é porque entende a importância dessa conversa. E por isso, eu te convido a ir além. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Curta esse vídeo. Mas, acima de tudo, compartilhe. Leve essa discussão para outros lugares. Porque enquanto a política tenta impor respostas de cima para baixo, é com informação que a gente constrói um futuro de baixo para cima. Obrigado por assistir, por refletir, por caminhar conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.